Linglong AC40 Plus, um moedor com ajuste externo, sem cliques, ou seja, stepless, que moe expressos à prensa francesas e que custa menos de R$1.000. Seria esse a alternativa a custo-benefício ao famigerado Bravito? É sobre isso que vamos falar neste review. Então já dá o like no vídeo e se inscreva no canal, porque isso aumenta em até 82% as suas chances de não ser taxado na compra desse moedor. Isso é comprovado cientificamente, então bora pro vídeo. Pessoal, antes de qualquer coisa, eu preciso agradecer ao meu amigo Márcio por ter me emprestado esse moedor aqui pro review. Ele me emprestou esse e o Time War X, que já foi avaliado recentemente. Cara, muito obrigado pela ajuda. Se não fosse você, esse vídeo não teria sido gravado. Então, comenta aí um boa Márcio para me ajudar a agradecê-lo. Eu vou deixar o link do Linglong na descrição do vídeo, para caso você queira comprar. Mas antes de pensar em comprar, assista o vídeo completo, o vídeo todo, porque além dos pontos positivos, eu vou falar dos pontos negativos também. E assista, avalie para ver se esse moedor faz sentido para o seu tipo de uso, beleza? Eu vou seguir a tradição do canal e começar pelo funcionamento. Para usar o Linglong, você deve regular o moedor de acordo com o tipo de café que você for utilizar. Depois de regulado, é só colocar o café aqui dentro, moer até não sentir resistência nenhuma e retirar o café moído no copinho. E o funcionamento da regulagem desse moedor é muito parecido com a do Bravito. Ele tem uma marcação de 4 voltas, mas na verdade você vai usar entre a volta 0 e a volta 1 ali, porque 4 voltas já seria um cascalho de café. E aqui tem a marcação dos cliques. E no meio tem esse indicador que marca aonde está, em que parte da volta está. Então, por exemplo, aqui se eu quiser uma volta e 5, que é uma moagem mais ou menos de V60, eu tenho que girar o moedor até chegar em 1 volta e 5. Se eu quiser uma moagem de expresso, que seria ali por volta de 0,7 voltas, eu voltaria um pouquinho até marcar a volta 0 e o número 7, que está entre o 6 e o 8. É muito simples o funcionamento dessa regulagem e muito clara, porque você consegue bater o olho e saber aonde o moedor está regulado. Sobre a construção, o Linglong, no geral, ele é bem construído. Não tem muito do que reclamar. É todo construído em alumínio, tanto o corpo como o copinho são resistentes, assim, você pega na mão e vê que ele tem uma certa resistência. A peça de regulagem gira de forma firme, porém ela é suficientemente dura para não mover durante uma moagem ou com qualquer esbarrãozinho. A alavanca é longa, o que gera uma moagem bem confortável, e a manopla é de madeira e é muito parecida com diversas manoplas de outras marcas como King Grinder, Unzepresso, Comandante. Ela tem aquele formato meio padrão de hoje em dia. Porém, alguns detalhes no acabamento me fazem pensar que esse moedor teve uma economia ali na construção, para deixar um preço um pouco mais atrativo. Por exemplo, a manopla não tem o melhor acabamento do mundo, ela não tem nada de errado com ela, assim, ela não tá nem crespa, mas você vê ali que, poxa, eu que já peguei diversos moedores, diversas manoplas, eu já vi que essa aqui não é que tá com o melhor acabamento, mas nada que comprometa o uso. A tampa de acrílico tem umas pequenas rebarbas que, assim, também não comprometem o uso, mas não é aquele acabamento primoroso. E claramente eles aproveitaram a peça de regulagem de um outro modelo que usa o sistema de cliques e usaram como parafuso da lâmina. Porque geralmente moedores que têm esse ajuste externo não costumam ter essa peça aqui. Geralmente é só um parafuso mesmo, chave Allen. Mas ficou bem claro que eles aproveitaram essa peça. Enfim, no geral, a construção, tirando esses detalhes, é bem ok. O Linglong AC40 vem com uma lâmina heptagonal de aço inox de 48mm, que lembra bastante o perfil de geometria ali da lâmina do Comandante C40, como vocês podem ver na imagem que está na tela agora. O Linglong não é um moedor pequeno, pesa uns 680 gramas e comporta incríveis 50 gramas de café no moedor, a depender do tamanho do grão também, né? Porém, o copinho comporta um pouco menos. E pessoal, há mais de um ano eu uso cafés da Encantos no meu dia a dia porque são muito bons. E eu peguei a última promoção que eles lançaram, que era pegar o kit de degustação, que são os 4 pacotes de 250 gramas, que são todos os cafés da Encantos. Se você usasse o cupom AMODRIPCOFFEE, vinha com 10 pacotes de Drip Coffee, que são bem legais, cara. Eu fiz um review desses Drip Coffees no meu Instagram e gostei pra caramba, cara. Principalmente o Drip Coffee do Raro me surpreendeu muito. É sério mesmo. E cara, os cafés são excelentes, agrada a qualquer tipo de perfil sensorial. Se você quiser uma coisa mais
achocolatada, mais amendoada, mais caramelada, tem o agrado e o sensação. Se você quiser algo mais ácido, exótico, voltado ali para um coado ou para um expresso mais moderno, tem o raro e o desejo. Só torra sob demanda, isso significa que o café vai chegar com torra nova para você. Isso é uma coisa que eu prezo muito quando eu vou comprar um café. E, cara, os cafés são realmente muito bons. O Samuel, que é o mestre de torra, ele tem mandado muito bem. Eu que acompanhei o início da torrefação e já tô há mais de um ano com eles, eu vi a evolução dos pacotes de café, cara. Vale muito a pena. O meu preferido nos coados é o raro e o meu preferido nos expressos é o desejo, cara. Mas eu te aconselho a pegar o kit de degustação, que vai vir os 4 pacotes de café para você provar e decidir qual que é o seu preferido. Então adquira seus cafés na Encantos com 10% de desconto ao usar o cupom NãoSouBarista10. Vale muito a pena. Agora vamos entrar no tópico moagem. E uma coisa que passou pela minha cabeça foi: esse moedor é um moedor preto que tem ajuste externo stepless, então possivelmente ele deve ser parecido com o Bravito, que é um moedor preto com ajuste externo stepless. Porém, quando eu abri o moedor e vi a lâmina dele, eu pensei, caraca, essa lâmina tá muito parecida com o Comandante C40, então talvez ele tenha um sensorial parecido com o Comandante C40. Bom, fiquei nessa dúvida, então eu comparei com os dois moedores. Em ambos os testes eu usei a peneira Cruve para chegar mais ou menos ali numa moagem equivalente, e o que eu percebi é que a lâmina dele consegue chegar perto em relação à distribuição de regulares, fines e boulders na lâmina do Comandante. Porém, no Bravito, se eu ajustasse pelos fines, para ter mais ou menos a mesma quantidade de fines, o Bravito ficava com muito mais boulders. Então, significa que a moagem do Bravito estava ligeiramente mais grossa para comparar a quantidade de fines. E se eu ajustasse pelos regulares, o Bravito ficava com um pouco mais de fines. Então, isso se resumiu na xícara de que forma? Bom, o Linglong, comparando com esses dois moedores, ele ficou ali bem no meio termo. O Comandante, eu achei que ele ainda deixou a situação ali um pouquinho mais leve, um pouquinho mais equilibrada do que o Linglong. Porém, o Linglong ficou muito parecido ali com a pegada do Comandante. E em relação ao Bravito, eu até fiz testes às cegas ali, até com o apoio da minha namorada, assim, para me entregar as xícaras, para facilitar isso. Eu achei que as xícaras ficaram levemente perceptíveis que eram de moedores diferentes. Porque a do Bravito, o café até demorou mais a passar, ele ficou mais super extraído naquela extração em si. O café do Bravito ficou super extraído. Não quer dizer que cafés feitos com Bravito serão super extraídos, não. Naquela receita, naquela regulagem. Então deu para perceber que o Linglong ele vai mais ou menos ali pela pegada, pela escola de moagem do Comandante, que é um corpo mais leve, com as notas ácidas mais preservadas, vai mais ou menos por aí, diferente do Bravito, que seria um corpo mais pegado, mais textura e uma doçura mais realçada. Então, só para resumir, em teste às cegas, comparando Linglong com o Comandante, eu até cheguei a escolher a xícara do Comandante, mas eles estavam tão parecidos que eu poderia escolher qualquer uma dali, que não ia ter tanta diferença. Em relação ao Bravito, eu senti uma diferença perceptível em relação à extração. A do Bravito estava mais extraído e eu acabei por preferir a xícara do Linglong. Mas repito, essa de deixar um corpo mais leve e notas ácidas mais preservadas é uma característica e não é uma qualidade. É apenas uma característica desse moedor. Nos expressos, essa característica se mantém. Comparando com o Comandante, um expresso de Comandante fica ali parecido, comparando com o Bravito, um expresso de Bravito. O Bravito dá mais textura, dá mais corpo. No caso, eu até prefiro isso num expresso, né? Eu busco esse corpo, essa textura no expresso. Então, assim, se eu fosse escolher um para expresso, eu escolheria o Bravito, mas para coados eu até achei mais interessante o Linglong. E assim, o ajuste stepless dele dá margem para você ajustar com muita precisão. Eu até tirei extrações seguidas de expresso, seguidas ali nos pontinhos, porque como é um stepless, eu até conseguiria colocar entre os pontos, porque só um totozinho ali já conseguiria mudar a moagem. E os resultados foram os seguintes: na volta 0,6 o expresso saiu em 48 segundos, na volta 0,6,5 saiu em 32 segundos, na volta 0,6,75 saiu em 29 segundos e na volta 7 saiu em 26 segundos. Então, em relação à regulagem de expresso, ele te dá uma margem muito boa. Pelos testes que eu fiz, eu recomendaria como ponto de partida para regulagens, para expressos, algo perto ali da volta 0,6, 0,7. Para coados V60 e afins,
algo perto de 1 volta e 7. E para prensa francesa, eu colocaria em 2 voltas e 10 cliques. Quando o assunto é velocidade, o Linglong definitivamente não é dos mais rápidos. Demorou 1 minuto e 24 para moer 20 gramas de café para expresso na volta 0,7. E para moer 20 gramas de café para V60, demorou uns 40 segundos em 1 volta e 7. Números bem semelhantes ao próprio Comandante C40 e ao Timor X que eu testei recentemente. O Linglong é vendido no AliExpress por algo perto de R$800, pelo menos na data de gravação desse vídeo, e só para lembrar, o link tá na descrição. Agora eu vou entrar nos pontos positivos e negativos do moedor e a começar pelas qualidades. Eu destaco como primeiro ponto positivo o sistema de regulagem. Cara, moedor stepless com ajuste externo que você consegue bater o olho e saber onde a regulagem está parada é muito bom, é muito versátil, é muito fácil de ler. Então, ponto super positivo. O segundo ponto positivo que eu achei maravilhoso é a capacidade, cara. Antigamente, para mim, um moedor que moesse 20 gramas de café, um Zepresso Q2, era mais do que suficiente. Mas agora que eu faço cafés para mais pessoas, que eu uso receitas com Cruve, que eu faço testes, enfim, uma capacidade assim de 50 gramas de café, a depender do tamanho do grão, é excelente. Então, um ponto super positivo. E o terceiro ponto positivo é o desempenho nos coados, eu gostei bastante. E agora eu vou partir para os pontos negativos do Linglong, e basicamente o que me desagradou nesse moedor é que ele é levemente cansativo para moer para expresso. A pegada dele não é das... assim, é boa, a pegada dele não interfere, na verdade ela gira um pouquinho, mas é só você colocar o colar que vem nela, tipo aquela pulseirinha, aquela borrachinha que deixa muito firme, mas por ele demorar... fica cansativo moer para expresso, principalmente quando você vai moer, sei lá, 4 vezes seguidas ali para regular um naked, por exemplo, ou para fazer testes para um review de moedor. Enfim, ele é levemente cansativo para moer para expressos. O segundo ponto negativo é que a alavanca é levemente difícil de colocar aqui no eixo do moedor. Ele gira um pouquinho, tem essa peça aqui que atrapalha um pouco. Enfim, eu achei levemente mais difícil do que os outros moedores que eu tenho aqui nesse mesmo sistema, então ponto negativo. E o terceiro ponto negativo é que, como ela tem essa proteção e o eixo do moedor fica dentro dessa peça, se você for remoer café para, por exemplo, aproveitar numa extração de Cruve, cai grão de café aqui. Eu sei que pode ser um ponto negativo e relevante para as pessoas que não têm Cruve, mas como eu tenho e eu notei, eu achei importante trazer aqui. E para concluir o raciocínio, eu digo que, cara, eu gostei bastante desse moedor, principalmente pelo custo-benefício que ele entrega. Ele tá mais ou menos ali no valor de um pouco mais caro do que um King Grinder, mas só que é um moedor stepless. Tem um sensorial interessante. É um moedor assim, esteticamente que me agrada. Tá bem mais barato ali do que os Zepressos, que eu acho que poderiam concorrer com ele. Foi um moedor assim que eu não conhecia a marca, não dava nada por ele e eu gostei pra caramba. Vale a pena comprar? Não sei. Existem opções da King Grinder, por exemplo. Eu falo muito deles porque realmente o custo-benefício deles é incrível. Que talvez façam um trabalho muito parecido com esse. Mas como todos os moedores eles moem muito bem hoje em dia, e o que eu acho que define hoje a compra de um moedor é um sistema de regulagem, é um conforto, é um conjunto de fatores, eu acho que esse aqui seria um bom candidato aí para sua escolha. O que talvez possa ser um ponto negativo na escolha desse moedor, eu nem coloquei como ponto negativo porque eu aceito essas questões pelo preço dele, seria o acabamento. Ele não é o moedor mais bem acabado do mundo, então talvez se você queira algo mais premium, eu partiria talvez para um moedor da Zepresso, mas também pagaria um pouco mais. Mas enfim, esses foram os meus pensamentos sobre o Linglong AC40 e agora eu quero saber dos seus. Você compraria esse moedor ou não? Coloca aí nos comentários. É isso, fechamos esse vídeo por aqui e um beijo para vocês.